E aí galera, fala comigo, bom ou não? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês os 3 aspectos que você precisa saber para começar a gravar no manual. Vou ensinar você a dominar esses aspectos para o vídeo, no entanto ele serve para fotografia também, apenas um desses aspectos que vai ser um pouquinho diferente na hora de você configurar. Mas eu vou tentar ensinar da maneira mais simples possível, do jeito que você possa pegar a sua câmera e começar a utilizar a partir de agora. Eu recomendo também que nesse vídeo, galera, você pegue sua câmera enquanto eu falo, assim que você entender uma parte do que eu tô falando, você vai lá na sua câmera e fuça também para você poder entender. Quando eu tava aprendendo na realidade, eu ficava muito naquela de pegar e tentar escrever ou tentar decorar e depois fazer. Mas um vídeo que eu peguei e comecei a fazer, inclusive vou tentar deixar ele na descrição, e comecei a tentar fazer de acordo com o que estava sendo explicado, eu consegui aprender muito mais rápido, beleza, galera? Vou tentar simplificar o máximo possível, mas depois eu quero fazer um vídeo específico em cada um desses aspectos para ir um pouco mais a fundo. Mas o vídeo de hoje, o intuito é te fazer pegar a sua câmera e começar a usar ela no manual. Então, bora pro vídeo. Esse vídeo vai ser dividido em 5 partes, viu, galera? E nessas 5 partes serão o shutter speed, a abertura, o ISO, como eu gravo e 2 situações que você pode encontrar quando você estiver usando o manual e como resolvê-las, beleza? Então, bora começar falando do shutter speed. O shutter speed, como todos os outros dois, o ISO e a abertura, ele vai controlar a exposição da sua imagem. Então, se sua imagem estiver muito clara ou muito escura, você vai controlar esses 3 para conseguir uma imagem mais balanceada ou colocar a imagem do jeito que você desejar. Se você quiser expor a sua imagem, deixar ela mais clara. Mas eles sempre trabalham juntos, você não consegue controlar um e completamente ignorar o outro. Você vai trabalhar esses 3, por isso que é chamado triângulo da exposição, para você conseguir controlar a exposição da sua imagem. Cada um deles vai ter um efeito que você vai trazer, além de controlar a imagem, ele vai ter um outro efeito. E o do shutter speed é o motion blur, né? Que é o embaçado que dá na movimentação. O shutter speed, ele é representado pelo número na sua câmera, que é 1 barra algum outro número. Por exemplo, 1/50, 1/100, 1/2000. E quanto menor esse número, mais efeito você vai ter na sua movimentação. Por exemplo, se você colocar esse número muito baixo e tentar fazer algum movimento, vai ficar tudo muito embaçado, vai ficar quase impossível. Você vai parecer que tá tudo fora de foco e qualquer movimento que você faça vai dar um embaço muito grande. Se você colocar esse número muito alto, por exemplo, 1/1000, toda a movimentação que você fizer, ela vai ficar muito nítida, tudo vai ficar muito claro, você vai ver cada detalhe da movimentação. Então isso é bom quando você está utilizando para, por exemplo, tá passando um carro, você consegue capturar ele mais nítido quando o seu shutter está mais alto. E como ele também afeta a iluminação, se esse número está alto, a sua imagem vai ficar um pouco mais escura, e se esse número está muito baixo, ela vai ficar muito clara. Então você me pergunta, Lincoln, como que eu vou fazer para escolher o shutter speed certo para o meu vídeo? Galera, para o vídeo é muito fácil, por isso que eu comecei com esse, porque o vídeo ele tem uma regra, e é basicamente que o seu shutter speed tem que estar sempre o dobro do seu frame rate. Por exemplo, se você está filmando a 24 frames por segundo, o seu shutter speed deve ficar a 48 ou o número mais próximo. Então vamos supor, você colocou para filmar em 24 frames por segundo, você tem que colocar o seu shutter speed a 50. Normalmente não vai ter 48 nas câmeras, então você coloca 50. Se você está filmando em slow motion e colocou 60 frames por segundo, o seu shutter speed tem que estar configurado a 120 frames por segundo. Então o shutter speed, ele não tem, no vídeo, por exemplo, ele não tem muito o que pensar. É mais ou menos essa regra. Se você seguir essa regra, você sempre vai estar no shutter speed correto. E por que essa regra existe? Porque esse é o que foi dado como mais natural e cinemático, né? É o que é mais próximo do que os nossos olhos vê. Você não vê se eu balançar minha mão rápido, você não vê tudo completamente nítido. E a mesma coisa acontece com a câmera. Ela vai tentar simular o que a gente vê com os olhos para ter um resultado bem melhor. Então, sempre lembrando de colocar o seu shutter speed o dobro do seu frame rate quando você estiver filmando, você vai estar sempre aí. Lógico que você pode colocar ele mais devagar para ter mais efeito, ou mais rápido para quando você está fazendo uma cena de ação muito rápida, mas isso é tudo uso criativo. De modo geral, sempre utilize o dobro do seu frame rate. A abertura, que também vai controlar a exposição da sua imagem, o efeito que ela traz para sua imagem é o embaçado, só que não o embaçado do motion blur. Ele é um embaçado aquele que a galera gosta, que você foca no objeto ou na pessoa que você está filmando e todo o fundo fica embaçado. Nesse vídeo mesmo você pode ver um pouquinho que está um pouco embaçado o fundo. Isso tudo é por causa da abertura da sua câmera. E é um pouco confuso, mas
quanto mais baixo o número, mais luz vai entrar na sua lente. Quanto mais alto o número, menos luz vai entrar na sua lente, beleza? Imagina que é um olho. Se o número tá baixo, vai estar bem aberta a sua lente. Vou tentar ilustrar ali para vocês. E se o número estiver alto, vai estar bem fechadinho, então vai entrar menos luz na sua lente. E o que a abertura faz com o embaçado? Se esse número estiver baixo, você vai ter um desfoque muito grande. Então, por exemplo, o número ele é medido pelo f-stop, que é o f1 ponto alguma coisa. Na minha câmera, nesse momento, ela tá f2.0, quer dizer que eu estou em foco, mas o resto não está tão focado. Se eu aumentar esse número, por exemplo, para 16, quer dizer que tudo vai começar a ficar em foco. Minha câmera vai conseguir focar em tudo. Então, quando você controla sua câmera, se você precisa de iluminação, você coloca esse número baixo, mas você sempre lembrando que você vai ter esse desfoque. Então, para você configurar a abertura, vai muito da sua criatividade. Se você quer o fundo bastante desfocado, você vai colocar o número mais baixo que você tem na sua lente. Isso tudo vai depender de lente para lente, por isso tem milhares de lentes, né? E quanto menor esse número, mais desfoque você vai conseguir. Normalmente essas lentes são um pouco mais caras, porque o número baixo também te traz mais luz. Então, se você quer deixar o seu fundo bem desfocadinho, coloca o número bem baixo, que aí o fundo vai ficar bem desfocado e você foca apenas na pessoa. Se você estiver tirando foto de uma paisagem, você vai colocar esse número mais alto, por exemplo, um 8 ou um 11, que aí você vai conseguir pegar mais coisas em foco. Porém, quando você coloca esse número alto, você vai escurecer um pouco mais sua imagem. Quando você coloca esse número baixo, você vai deixar a sua imagem um pouco mais clara. O ISO eu deixei por último, porque a ordem que eu trabalho também é um pouco mais fácil de explicar. O ISO ele controla a sensibilidade de luz da sua câmera. Só que não é como o shutter speed e a abertura. Ele é uma sensibilidade digital, então ele vai praticamente liberar digitalmente que a sua câmera fique mais sensível à luz. E o ISO é simples. Quanto maior o número do seu ISO, mais luz vai ter na sua câmera. Então, se você tiver numa situação que você precisa de mais claridade, é só você aumentar o número do ISO. O problema que vem com o ISO é que quanto maior esse número do ISO, mais granulados e ruídos vai ficar na sua imagem. Então ela começa a deteriorar a sua imagem. Deteriorar a sua imagem. No entanto, toda câmera, por exemplo, a minha, eu vou até 1000 de ISO. Esse é o da minha câmera. Cada câmera tem um limite que a pessoa se sente confortável em trabalhar e tem um ISO mínimo. Normalmente o ISO você sempre vai querer deixar ele o mais baixo possível, beleza? Então o ISO é bem simples. Você sempre quer deixar o seu ISO o mais baixo possível que você precisar. Se você precisar de muito ISO, você usa, mas sempre que puder, deixa ele no mais baixo da sua câmera, que aí a sua imagem vai ficar o mais sharp, né? O melhor possível da sua imagem vai ser quando você estiver utilizando um ISO mais baixo. E como eu configuro para gravar os meus vídeos? Então vamos começar todo o meu processo. A primeira coisa que eu faço quando eu vou gravar um vídeo, por exemplo, um vídeo como esse, eu configuro o meu shutter speed. Então eu vou colocar ele sempre o dobro do meu frame rate, né? Então eu tô gravando a 25 frames por segundo, eu vou simplesmente colocar o meu shutter speed 1/50, que é o dobro de 25. Essa foi óbvia, né, Lincoln? Depois que eu configurei o meu shutter speed, a segunda coisa que eu vou mexer é na minha abertura. Como eu falei para vocês, eu queria colocar esse fundo desfocado. Então eu coloquei minha abertura lá embaixo, que foi o número 2.0. A minha lente ela vai até 1.7, porém eu fui até o 2.0 para ter esse desfoque no fundo e deixar apenas o meu rosto focado, apenas o meu corpo focado. Então, artisticamente, eu decidi fazer esse desfoque no fundo. Então, eu coloquei o número mais baixo, beleza? Se eu não quisesse esse desfoque no fundo, eu colocaria o número mais alto, porém, ia ficar um pouco mais escura a minha imagem. Coloquei a abertura que eu queria, eu já tenho o shutter speed e a abertura. E aí, eu configurei o ISO. O mais baixo da minha câmera é 100. Porém, estava ficando muito escuro. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o ISO, fui aumentando até eu ter a imagem que eu queria, que é 400. Lembrando que o meu limite era 1000. Então, a minha configuração está a abertura de 2.0, que vai deixar o fundo desfocado. Eu estou usando o shutter speed de 1/50 e o meu ISO está 400. E assim eu consegui configurar toda a minha imagem para o que vocês estão vendo agora. Nessa situação perfeita que eu acabei de mostrar para vocês, né, que você configura o seu shutter speed, depois você configura a sua abertura e depois você configura o seu ISO, a gente pode entrar em alguns cenários e eles são a imagem ainda assim ficar muito escura ou a imagem ficar muito clara. E como que a gente vai resolver esses cenários? Vamos primeiro para a imagem que está muito clara. Se a sua imagem estiver muito clara, a gente tem basicamente algumas opções. A primeira delas é o ND Filter. Você configura toda a sua câmera e você vai colocar esse ND Filter, que é basicamente um óculos escuro para sua lente. Você vai colocar ele na frente da sua lente, vai escurecer um pouco a imagem e você consegue manter todas as configurações que você colocou na sua câmera. Se você não tem o ND Filter e você já está com seu ISO o mínimo possível,
o seu ISO tá ali 100, 200, que é o mínimo que a sua câmera pode colocar, aí você vai ter que mexer na sua abertura. A sua abertura, se ela tiver, por exemplo, a minha tá no 2.0, se ela tivesse muito clara essa imagem, eu teria que aumentar isso até eu conseguir a exposição que eu quero, por exemplo, um 4, 5.6. Então, primeiro passo, ND Filter. Se você não tem o ND Filter, se sua imagem estiver muito clara, você vai mexer na sua abertura, aumentando ela aos poucos até chegar na exposição que você quer. Agora, se sua imagem está muito escura, você está usando a regra dos 180 graus, você já colocou o ISO máximo que você conseguia, a única coisa que sobra para você é mexer na sua abertura novamente. Por exemplo, se sua abertura tiver 4, você vai colocar ela no mínimo da sua câmera, igual essa é 1.7. Então, se essa imagem estivesse escura, eu ia diminuir a abertura. Se depois disso tudo, ainda sua imagem está muito, muito escura, a única opção que você tem é colocar luz. E a iluminação é um dos aspectos mais importantes para o vídeo, porque você tendo controle da iluminação que você está usando, você vai poder configurar tanto a abertura, quanto o shutter speed, quanto o ISO, de acordo com o que você quiser. Então, sempre que você tiver iluminação, vai ser muito mais fácil você trabalhar para sua câmera. Porque se chegar numa situação que você não vai conseguir controlar a sua iluminação, você vai ter que pagar o preço de, por exemplo, diminuir a sua abertura e perder um pouco de desfoque, que era uma coisa que você queria artisticamente. No mais é isso, eu espero que tenha ficado muito claro para vocês, eu espero mesmo que tenha ficado muito claro. Se você não entendeu, volta no vídeo e aí você pega a sua câmera, quando eu falar do shutter speed, você coloca o shutter speed lá embaixo e testa para ver o motion blur, coloca ele bem alto e testa também. Depois você pega a abertura, coloca um item bem próximo da lente, coloca a abertura e vê como ela vai ficar bem focadinho, com a abertura baixa, com a abertura alta, como vai focar em tudo mais. Depois você testa o seu ISO também. Eu recomendo muito que você pegue esse vídeo e pratique assim que você acabar de assistir esse vídeo, e se precisar, assista de novo, porque quando você vai assistindo e vendo ali o que está acontecendo, o que está mudando realmente, vai começar a lembrar, beleza, tá muito embaçado aqui, meu shutter speed tá muito baixo, agora eu vou ter que diminuir a minha abertura porque eu aumentei o meu shutter speed. Aí você vai começar a pensar desse jeito, beleza? Não é um bicho de 7 cabeças, só requer prática, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal se vocês quiserem mais vídeos como esse. Eu vou sempre estar dando dicas aqui de filmmaker para todos os níveis. E bora que bora, né, galera? Valeu, fui!